Bem-vindos às Palavras Cruzadas desta semana. E nesta semana temos o tema bastante curioso, que é a cosmovisão bíblica. E o que é que nós vamos tratar esta semana? Vamos tratar e continuar a tratar sobre o que é que a Bíblia foca em relação à vida e à morte. Eu e o meu amigo Carlos Macedo, cá estamos para trocar algumas impressões. Boa noite, Carlos, como é que Olá, estás? Jorge. Tudo bem? Graças a Deus. Contigo também tudo bem. Portanto, um grande Sempre, a abraço. semana. É um prazer estar aqui contigo, portanto, para estudarmos em conjunto, relembrarmos, portanto, esta lição, a Palavra de Deus, e apresentá-la àqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma, a quem quer cumprimentar também. Que Deus, portanto, nos abençoe a todos, que Deus esteja connosco e nos ilumine. Portanto, e vamos então debater os temas que aqui são apresentados, que são atualíssimos, né? E importantes, para que possamos compreender bem, portanto, aquilo que a Palavra de Deus nos diz. O curioso, o nosso verso para memorizar, parece que não tem nada a ver com a lição, mas é bastante profundo em relação a ela mesmo. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto parece um cumprimento normal, um cumprimento cristão, mas é um cumprimento em que foca aqui os três itens importantes do estudo desta lição, que é o espírito, a alma e o corpo. Então, são três entidades separadas ou são a mesma identidade? Perfeitamente unidas, né? Portanto, o ser humano é indivisível, né? Portanto, nós iremos ver isso mais adiante. Não acreditamos na imortalidade da alma, que se separa do corpo. Portanto, a alma e corpo, portanto, são indivisíveis. Portanto, morre um, morre o outro. A palavra de Deus é bem clara sobre isso, né? E temos realmente esta mundividência, esta visão do mundo, esta visão da Bíblia, baseada na palavra de Deus, que é exatamente a mundivisão ou a cosmovisão bíblica, né? Que nos ensina exatamente que esta visão holística no sentido de completude, né? de totalidade, desta indivisibilidade do ser humano, né? Portanto, alma, corpo e espírito, né? Portanto, e a palavra de Deus preocupa-se exatamente com estas áreas. E nós iremos ver exatamente mais na lição a seguir, né? Em que nos fala Jesus como modelo, ou o modelo de Jesus, em que Jesus desenvolvia as suas capacidades espirituais, mentais, físicas e sociais. Portanto, todo o seu ser se desenvolvia harmoniosamente. E é isto que Deus quer para nós. Claro. A Nós, salvação, fi- diz, nós ficamos um pouco embaralhados no meio destas palavras que nós temos no nosso dicionário e naquilo que querem dizer, porque às vezes complicamos a questão de corpo e alma e espírito, derivado exatamente às filosofias que nós temos contemporâneas. Se nós formos só pela Bíblia, nós percebemos integralmente que nós somos um corpo que tem que foi Deus, ao criar-nos, soprou em nós o fogo da vida e da matéria que existia, e nós somos possivelmente agora um corpo com matéria e que tem um pensamento, que tem um espírito, não é? Mas que é um só corpo. Ora, se isto morre, isto vai tudo, como diz a tradição, vai tudo pronto, para o maneta, não é? acaba, né? E, Claro. portanto, temos de ter em atenção que a interpretação que nós temos que dar das palavras tem que ser uma interpretação correta, bíblica, não filosófica. Porque se Correto. formos pela filosofia, a própria lição, portanto, dá-nos aqui algumas coordenadas em que até nos dá a entender perfeitamente que há a globalização do erro, que é provocada por Satanás, que faz com que nós seres humanos, fiquemos embaraçados com palavras e fiquemos embaraçados com orientações, é quando Deus tem uma orientação precisa. E se nós formos pela palavra, não temos qualquer dificuldade em entender. A Bíblia é como se fosse um sinaleiro a dizer-nos exatamente o caminho a tomar, a orientação a tomar. Podemos ser muito sinceros, mas se não tivermos a Bíblia como sinaleiro, provavelmente entramos em caminhos que não são os Claro, mais corretos exatamente. de interpretação.
Claro, em tudo tem que haver um padrão, não é? Até nas coisas mais simples, portanto, o metro, o quilo, há um padrão. Portanto, qualquer quilo, qualquer metro em qualquer parte do mundo tem que obedecer ao padrão. Não pode num país um metro ter 1,10 m ou 1,20 m e noutro, enfim, ter mais ou menos. O quilo é mesmo, qualquer medida, né? Há um padrão que nós sabemos, portanto, há uma medida padrão e todos os outros, tudo aquilo que existe, todas as medidas que existem, enfim, pelo mundo fora, portanto, nesta ordem de grandeza, tem que ser exatamente iguais. Em E a termos nossa bíblicos, doutrina, a em termos, doutrina que nós temos é exato, em termos bíblicos também há um padrão. E esse padrão exatamente. é a palavra de Deus, é a Bíblia. Há aqui uma questão que nós temos de determinar. A nossa conduta deve ser uma conduta cristã. E se nós somos cristãos, nós temos que ver, através do exemplo de Cristo, quais são as coordenadas da nossa vida. Não é ir por fábulas. Porque nós hoje temos no meio chamado cristão, portanto, no cristianismo corrente, nós temos muitas fábulas, muitas coisas introduzidas e que não foram e não são segundo o exemplo de Jesus. Claro. Portanto, nós, como Até o cristãos, paganismo devíamos entrou, não ter é? como modelo unicamente aquilo que Jesus disse e aquilo que ele orientou. Portanto, e Claro, se formos por aí, nós não vamos ter qualquer problema de perceber todas as coisas corretamente. claro, Temos claro, é que ir à fonte. Nós temos é que claro. ir à fonte, ao modelo. Exatamente, a origem. Portanto, lá está o padrão. Portanto, ao longo dos séculos, portanto, houve muito, enfim, muito da verdade foi distorcida, enfim, pelo inimigo, não é? E pelos seus seguidores, não é? Portanto, mas a Bíblia continua a ser exatamente aquilo que era no passado. A palavra de Deus continua a ser a mesma, não é? Aquilo que alguns chamam o eu-achismo. A Bíblia diz isto assim, assim, mas eu acho, eu penso. Portanto, o perigo está exatamente Claro, aqui, quando nós mas pomos a nossa cada um. opinião e aquilo que nós achamos acima daquilo que diz a palavra de Deus. E assim, muitas tradições, até pagãs, né, entraram no cristianismo, e o cristianismo hoje em dia está contaminado pelo paganismo e por Mas ideias que não por são isso bíblicas. mesmo, Né? pode haver tudo isso, mas a nossa orientação como cristãos, e se amamos a Deus sobre todas as coisas, o caminho que nós vamos tomar é beber da fonte. Claro, Pelo amor que nós também temos por Deus. Portanto, Deus ama-nos a nós muito e por isso veio para nos salvar. E nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. claro, E devemos buscar, e Lucas dá-nos este exemplo em 2,52, dizendo que Jesus crescia em sabedoria. O próprio modelo, quando esteve aqui na Terra, deu o exemplo perfeito para crescer em sabedoria. Ele estava ligado completamente ao Pai. E estando claro, ligado completamente ao Pai, ele crescia em sabedoria, a graça que era depositada sobre ele era exatamente derivada dessa relação que ele tinha com o Pai, intensa, que é o exemplo e o modelo para nós. A graça que nós também recebemos é exatamente dependente desta doação que Deus faz a nós, mas nós temos que estar como vasos a receber essa mesma graça. E claro, Jesus claro, esteve constantemente dependente do Pai. O claro, espírito de Jesus era um espírito de oração, um espírito claro, de perfeita sintonia com a vontade do Pai. claro. E essa deve ser a nossa. E se nós tivermos essa postura, verdadeiramente vamos ter a verdade também a viverem dentro de nós e nós a sermos exemplos perfeitos. Claro. Olha, há aqui uma citação do Espírito de Profecia, da senhora Helena White, portanto, já todas as nações, mas é muito interessante, sobre exatamente o desenvolvimento de Cristo, sobre as características de Cristo. Eu sublinhei, vou realçar aqui apenas algumas. Portanto, diz aqui, portanto, o Espírito de Jesus, era ativo e penetrante, era inteligente e evidenciava a inteligência e sabedoria. Uh, o seu desenvolvimento era harmonioso, lá está, nas várias facetas, as suas várias faculdades físicas, mentais, espirituais, sociais. O seu caráter era belo, era amável, cá está aqui a amabilidade, a bondade, tinha prazer em servir os outros, era paciente, era verdadeiro, era íntegro, era firme e cortês, simpático, né? Estas características, aquilo que nós chamamos os frutos do Espírito. Portanto, Jesus era o modelo perfeito para todos nós. E nós temos que seguir E, as suas pisadas, não é? claro, Portanto, e o Espírito e, Perfeito. mas para concluir, só para dizer o seguinte, no resumo desta citação do livro de Já Todas as Nações,
diz aqui realmente o seu espírito era ativo e penetrante e o seu caráter era belo. Ele tinha um caráter belo, um caráter perfeito. Ele claro. atraía as pessoas, não é? As pessoas sentiam-se atraídas por Cristo, porque ele realmente era atraente. Não em termos físicos, não estou a falar em termos de caráter, em termos de personalidade. E há aqui um ponto importante que a Ellen White também foca no livro de Educação, em que ela diz, portanto, basicamente isto: restaurar, portanto, a função da redenção e a função que Jesus, quando veio à Terra para nos redimir, esta função de redimir, é esta: restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Ou seja, As dimensões, é, várias a dimensões. dimensão de Deus a querer que Jesus, quando veio cá para nos restaurar, é exatamente levar-nos à purificação, à perfeita verdade. E se nós estivermos, através da graça de Jesus, se nós estivermos realmente dispostos, colocarmos-nos aos pés de Jesus, dispostos a fazer a sua vontade, esta graça vai ser penetrante e vai entrando em nós e vai provocando que cada um de nós, seja dia após dia, não pelas obras, mas pelo espírito que vai havendo em nós, pela dimensão espiritual que nós vamos tendo, vai haver em nós uma vida de cada vez mais parecida com a vida do Criador. Claro, claro, sem dúvida. Sem dúvida, esta restauração, portanto, se nós estivermos ligados a Cristo, Ele vai nos restaurar, não é? Sabemos que enquanto vivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos à doença, estamos sujeitos à morte, estamos sujeitos a muitas Yeah. coisas. E Portanto, percebendo as coisas de Deus, não vamos em filosofias nem gregas, nem romanas, nem claro, egípcias, não vamos em filosofias nenhumas. Se somos verdadeiramente filhos de Deus, a nossa filosofia vai ser a filosofia de Deus. A claro, sem dúvida, vivência pura e claro, imaculada. claro. E é isso que ele deseja para nós, não é? Portanto, a lição depois continua dizendo que o corpo como um templo. E a palavra de Deus diz-nos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus. Deus habita em nós através do Espírito Santo, não é? Portanto, devemos cuidar do corpo. Portanto, lá está esta visão holística, esta visão completa do ser humano, não é? Não apenas parcial. Portanto, Deus preocupa-se com o nosso desenvolvimento espiritual, acima de tudo, mas também com o desenvolvimento mental, físico, social, enfim, todas estas dimensões que nós E a, referimos há pouco, não é? e a diferença que nós encontramos no cristianismo e a filosofia grega é tão simples como esta. Jesus, Deus, e através de Jesus que veio cá e deu-nos o exemplo, sempre focou que enquanto vivos é que nós podemos ter importância na vida. Mortos nós não temos importância nenhuma, estamos a dormir. A Claro. filosofia grega é exatamente o contrário. Ou seja, o que eles dizem é que, os filósofos gregos dizem que o corpo era a prisão da alma e que só se libertava após a morte. Ou seja, eles só eram felizes depois de mortos que estavam no limbo ou que estavam nos paraísos e companhia. É A uma filosofia teoria cristã é completamente dualista, diferente. claro. Yeah. Uma, A filosofia uma, cristã é, enquanto vivo, vais criando o teu caráter, que é aquilo que vais herdar para a vida eterna, vais criando o teu caráter na ligação que vais tendo com Deus, e esse caráter e essa situação é criada em vida, não é criada noutra situação qualquer, noutro mundo, nem claro, noutro claro, contexto qualquer. É criada na nossa reverência enquanto vivos. claro. E há muitos cristãos ainda hoje, influenciados por essas teorias, né, que vêm da antiguidade, da Grécia, do Egito, etc., de antigas civilizações grega, egípcia e outras, né? Diz aqui que muitos cristãos hoje creem que o corpo é a casa temporária da alma imortal, claro que eles acreditam, que será reintegrada com o corpo na ressurreição. Ora, isto é uma visão pervertida da ressurreição. Yeah, Portanto, a alma é imortal, separa-se do corpo na altura da morte e depois, na altura da ressurreição, a alma volta a entrar no corpo, volta a ser reintegrada no corpo. Isto não é bíblico. Isto lá está. claro. É consequência dessas filosofias. Depois a lição fala aqui na filosofia panteísta. Para os panteístas, tudo é Deus. O universo é Deus, a natureza é Deus, uma árvore é Deus, uma flor é Deus, tudo que existe à nossa volta é Deus. Portanto, o universo e Deus é tudo a mesma, uma e a mesma coisa, né? Portanto, o panteísmo ensina isto, né? Ensina a divinização da natureza, a divinização do universo.
Ora, isto não é bíblico. Deus criou a natureza, Deus criou o universo, mas Deus está à parte do universo e da natureza. Ele controla, ele sabe tudo o que se passa no universo, porque ele é onisciente, é onipotente, mas a natureza não é Deus. O universo não é Deus. É apenas um Exato. reflexo do poder de Deus. Portanto, quando o homem perde a dimensão divina, ou seja, deixa de acreditar e deixa de ter uma ligação a Deus, começa a acreditar nas filosofias Claro. que são humanas. Quando, se nós formos a ver em profundidade, no estudo que fazemos como seres humanos, formos ver cada uma dessas filosofias comparadas com a filosofia cristã, são sempre situações em que faz uma certa confusão como é que há pessoas que vão por essas filosofias que depois a gente percebe, pela inteligência que nós temos, percebe que aquilo vai dar um vazio. Porque onde é que está a realização de qualquer situação? Não há. E nós, como cristãos, há uma questão que podemos dar ao mundo, que é aquilo que sentimos dentro de nós, quando nós estamos a viver com Deus, os próprios milagres que vão acontecendo dentro de nós, a satisfação de viver com Deus e as respostas que Deus nos dá em função de todo o seu critério. Nós temos isso. Só que nós, às vezes, estamos tão cegos que não sentimos esses milagres dentro de nós. E então vamos por coisas meramente ilusórias. Mas eu creio que toda essa gente, nas filosofias gregas e amantes dessas filosofias, tem um vazio completo, porque não há o preenchimento interno, o preenchimento que nós devemos ter interno da nossa ligação com Deus, cria em nós realmente um estatuto e a fé alimentada dá isto, é alimento, é um alimento preciso, perfeito. Aqui, né, o corpo como um templo, o templo de Deus, né, o templo do Espírito Santo. E devemos cuidar exatamente do corpo. A verdadeira religião, a verdadeira, portanto, filosofia cristã, enfim, não negligencia as necessidades físicas, as necessidades, portanto, de nós termos, portanto, zelarmos pela nossa saúde, ter cuidado com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos, fazer exercício físico, ser temperante, ser equilibrado, não abusar, enfim, não cometer excessos. Portanto, devemos ter, porque a Igreja também se preocupa com isto, porque infelizmente há muitos cristãos que são crentes, são sinceros, não duvidamos da sinceridade deles, mas não têm esta preocupação. Muitos deles fumam, bebem, enfim, Claro. fazem coisas que nós sabemos que Nós, são prejudiciais à nós, saúde. Isto não é da vontade nós, de Deus. claro, nós temos que ver aqui um pormenor. Quando nós estamos a falar espírito, alma e corpo, é a mesma coisa que nós temos a dizer. A relação espiritual, mental e física. É a mesma coisa. Nós somos essa personagem em que temos uma vivência mental, espiritual e física. Na questão física, como tu disseste muito bem, nós temos de ter cuidados naquilo que comemos, naquilo que bebemos, na maneira como utilizamos o nosso corpo, na maneira como desgastamos o nosso corpo, se dormimos, se não dormimos bem, se temos cuidado com o que bebemos, com a água, a quantidade de água que bebemos, a comida que comemos. Portanto, isso temos que ter a noção exata de como é que tratamos o nosso corpo fisicamente, porque senão estamos a provocar também doença. Mentalmente, tem que haver também um cuidado como é que nós utilizamos os nossos sentidos, o que é que vemos, o que é que ouvimos, como é que reagimos e todas as situações. E temos também a parte espiritual, que é extremamente importante. E há aqui uma situação que nós poderíamos até estudar em exclusão, em profundidade, que está em Marcos 7, 21 e 22, que diz: do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfémia, o orgulho e a falta de juízo. Ora, isto não é mais nem menos do que do descuido que nós temos na parte mental e espiritual. Claro, sem dúvida. Se nós não tivermos cuidado com aquilo que está dentro do nosso coração e as nossas tendências pessoais de alimento para o coração, nós vamos com certeza ter situações de imoralidade.
vamos Claro, ter com certeza situações de tendência para usurpar bens de outros, roubar, questão de fazer maldade, criar maldade, fazer mal aos outros, não só a animais, mas também a pessoas. A questão claro, dos adultérios é de extrema facilidade hoje em dia, se o nosso coração não estiver perfeitamente claro, eh, treinado dentro claro, das coisas que são reais para com Deus. claro. A avareza, o ciúme, a inveja, Yeah. portanto, enfim, tudo aquilo que A são mente, obras a ruins, mente que a Bíblia precisa de chama as obras da estar carne. treinada. Claro, Nós, assim como temos de treinar o corpo físico, temos de treinar a mente também. E claro, temos de claro, treinar também a parte espiritual, lendo as coisas de Deus, claro, percebendo as coisas de Deus, interpretando bem as coisas de Deus. claro, sem dúvida. É treino físico, é treino mental e é treino espiritual. Sem dúvida. E a lição diz este tema aqui no início, diz aqui, portanto, que há pessoas que acreditam que mudando o meio ambiente, tirando uma pessoa de um determinado meio e colocando noutro, que é o suficiente para transformar. É verdade que nós sabemos que o meio ambiente é importante, porque nós somos influenciados pelo meio que nos rodeia. E o meio que nos rodeia pode nos levar, enfim, a tomar determinadas atitudes, não é? Mas a Bíblia é bem clara. Não basta mudar o meio ambiente. Só Deus pode mudar o coração. E portanto, só Deus é que pode, com a nossa colaboração, com a nossa cooperação, é que pode transformar o nosso coração. E então, a partir daí, aparecem as boas obras, não é? Porque não basta mudar o meio ambiente. E não é por acaso que Jesus cresceu em Nazaré. Nazaré era conhecida exatamente por ser um ambiente pernicioso. A cidade de Nazaré não tinha má fama, não tinha boa fama, né? Aliás, era uma cidade com, enfim, mal conceituada, né? No entanto, Jesus cresceu e desenvolveu-se em Nazaré, mostrando que é possível ter um bom caráter, ter um caráter amável, um caráter bondoso, ter os frutos do Espírito no meio de um ambiente adverso. Claro. Portanto, Como eu disse o há, ambiente é como eu disse há importante, sem pouco, dúvida, mas o importante é, portanto, a obra de Deus no nosso coração através do Espírito Santo. claro, como eu Transformar o disse há pouco, coração. é, 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 tudo isto é derivado de duas situações. Uma é a ligação que nós temos, por princípio, por fé, por honra e louvor a Deus. Se nós tivermos esse cuidado de termos dentro de nós esse respeito, nós vamos buscar, beber, comer a vontade de Deus. Vamos fazer em todos os possíveis para agradar, para estarmos dentro do verdadeiro, não digo do sistema, mas dentro do caminho que Deus nos ensina. Se Claro, Deus nos ensina a ser bondosos, nós vamos perceber o que é bondade e vamos cultivar esse sentimento. Se Deus diz que nós devemos ser atenciosos, nós vamos cuidar desse sentimento de atenção pelo próximo, dos cuidados que temos de ter pelo próximo e companhia. Se Deus diz que nós temos de ser moderados na maneira como falamos, sábios na maneira como pensamos, sábios na maneira como agilizamos os nossos programas de vida, é porque Deus quer e sabe o que é melhor, o melhor para nós. E nós treinando exatamente isso, o bom caráter, nós vamos começando a dar os tais frutos, os frutos do Espírito Santo, exatamente porquê? É porque estamos treinando isso. É a situação também da física, portanto, do nosso corpo físico, nós também, se fizermos treino físico, o nosso corpo vai se adaptando às claro, situações e vai vencendo as dificuldades. Na claro. questão também mental, é exatamente a mesma situação. Se a nossa mente estiver treinada para não dar importância às coisas medíocres e dar importância às coisas de Deus, a nossa mente vai começando a ser treinada e vai começando a ter segmentos de prioridade diferentes daquilo que nós temos quando não temos Deus. Claro, sem dúvida. E aqui, falando aqui exatamente de Cristo e da ligação que nós devemos ter a Cristo, né, pelo seu poder, pelo seu Espírito Santo, portanto, nós, enfim, desenvolvemos atributos que são aqui referidos, eu vou apenas nomear alguns, portanto, a pureza, o amor, a mansidão, a verdade, a paz, a alegria, enfim, portanto, reforçando essa ideia exatamente que já falaste e que falámos anteriormente, dos frutos do Espírito, os bons atributos que portanto, alegram a vida e que nos levam exatamente a ter uma vida mais repleta, uma vida de E, maior satisfação e de felicidade. Claro que a e agora felicidade é temos esta agora, terra não quase vai na ser parte suficiente. final,
quase na parte final, temos aqui uma coisa que eu acho que é mais importante de todas as situações na vida do cristão, que é a orientação do Espírito Santo. Claro. É, é de uma dimensão que às vezes eu fico perplexo como é que os cristãos, os chamados cristãos de várias denominações, não dão importância à ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é que nos leva cada vez mais à proximidade com Deus. O Espírito Santo foi concedido por Deus, e quando Jesus vai e sobe aos céus, diz-nos que ele vai enviar o Espírito Santo para nos orientar, e há uma questão que é verdadeira. O Espírito Santo trabalha constantemente dentro de nós. Nós até temos, às vezes, derivada, olha, a filosofia humana, diz o anjinho bom a dar-nos bons conselhos e o anjinho mau sempre a dar maus conselhos. A gente sabe que o anjinho mau vem da parte de Satanás e companhia. O anjinho bom quem é? É o Espírito Santo, que está sempre, constantemente, a dizer os caminhos, a orientar-nos, a interpretar as coisas corretas para que nós possamos ver bem o caminho e trilhar o caminho até a salvação. Se temos necessidade de salvação, se temos fé que há uma salvação à frente, porquê que não aceitamos as coisas que o Espírito Santo nos indica para fazer e até nos indica também algumas para não fazer? Porque o Espírito Santo orienta-nos nas coisas que devemos fazer e orienta-nos naquelas que devemos evitar. Claro. Não é? Ele dá-nos orientações precisas para chegarmos lá à salvação. Não Claro. é? Não é só percorrer o caminho. Nós temos o exemplo das 10 virgens, elas todas estavam a caminhar, mas 5 delas estavam preparadas. Outras 5 não estavam, que não, nem fizeram só caminho sem qualquer critério. E, portanto, o Espírito Santo dá-nos exatamente essa orientação, que é a orientação para chegarmos ao bom porto, orientar o nosso caráter, orientar a nossa personalidade, orientar os nossos desejos, todo o património da nossa vida, no sentido de podermos chegar e estarmos, através da graça de Jesus, a graça de Deus, estarmos preparados para poder entrar na Canaã Celestial, que é um sítio onde não há pecado, Claro. não é? E, Claro. portanto, como é que nós, vivendo uma vida desleixada, podemos depois degustar de um sítio que não há pecado? Temos que Claro. treinar, temos que viver intensamente isso através do exemplo de Jesus e através daquilo que Jesus nos vai dando e Deus nos vai dando através do Espírito Santo também, Claro. que é importante. Nós abrimos o nosso coração a Deus, ao Espírito Santo e aos ensinos que Jesus nos deu, que é tudo a mesma situação, é tudo um só. Mas nós às vezes fazemos aqui grandes confusões, não é? Claro. E a obra do Espírito Santo não é bem compreendida até por muitos cristãos que nem compreendem bem a personalidade do Espírito Santo. Há muitos que acreditam que o Espírito Santo que é uma Claro. força, que é um princípio ativo, uma força, quando a Bíblia é bem clara, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da divindade, não é? E também há muitos que se interessam mais pelos dons do Espírito do que propriamente pelo Espírito e pela sua ação, não é? Temos a Bíblia até refere o caso de Simão, no tempo do Novo Testamento, no tempo de Paulo, o feiticeiro de Samaria, queria receber os dons do Espírito sem ser regenerado, sem ser renovado pelo Espírito Santo. Quase como Portanto, magia. Ele queria receber os dons do infelizmente Espírito para fazer magia. nós vemos isso muitas vezes até no mundo cristão, portanto, determinadas igrejas, determinadas denominações, que, portanto, falam dos dons do Espírito, portanto, e preocupam-se muito com os dons do Espírito, portanto, e não compreendem bem esta ação do Espírito Santo na transformação do nosso caráter. A nossa reverência deve ser tão grande em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque eles são a divindade. Claro, claro, claro. Hoje fala-se muito do dom de línguas, do dom de curar, o dom de fazer milagres, e há muitas igrejas que se preocupam com isso, não é? Portanto, quando realmente a principal função do Espírito Santo é a transformação do caráter. Há muitos que entendem a ação do Espírito Santo como o dom mágico. Não há magia nenhuma no dom. Claro. O Espírito Santo é Deus em nós. Era o representante, o consolador, que Jesus disse, no Exatamente, é fim ia Deus em nós. deixar. Tem uma ação direta ao nosso intelecto, ao nosso interior. Claro, claro. Ok? Mas há aqui, portanto, aquela passagem que todos nós bem conhecemos, em que Jesus, em São Mateus, capítulo 7, 21 a 23, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor
Portanto, está a falar para pessoas religiosas. Está a falar para, portanto, pessoas que dizem Senhor, Senhor, são pessoas crentes, não é? Portanto, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, muitos milagres? Mas, Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que exatamente, o Espírito, praticais o pecado. Portanto, lá está, aqueles que não têm os frutos do Espírito. E o claro. Espírito Santo quer transformar e quer revelar em nós, não é? O Simão que a Bíblia foca, que cria o Espírito, era exatamente isso, para fazer milagres, para fazer magia, Sim, para exato, fazer fazer não sei sinais, quantos, magia. mas não era para ser respeitador da vontade de Deus. Claro, claro, é isso Ele mesmo. queria era para si próprio, para se Claro, vangloriar e para fazer coisas. claro. E hoje em dia, Enfim, infelizmente, nós sabemos que mesmo no meio cristão há muito interesse pelos dons do Espírito Santo, o dom, como falámos há pouco, o dom de línguas, o dom de milagres, o dom de curas, portanto, coisas espetaculares, quando, portanto, essa não deve ser a maior preocupação. claro. Claro que precisamos E, de cura, precisamos de, enfim, do apoio, da ajuda de Deus em muitas situações, mas, e Deus tem poder para isso, né? Sem dúvida, Ele é onipotente, claro. mas acima de tudo, o mais importante é a transformação do caráter, porque é a única coisa que vamos levar para o céu. Não, Até e aqui até agora, o para nosso corpo, terminar, até o nosso corpo vai ficar aqui, né? claro, e agora para terminar a lição, nós temos aqui esta parte, exatamente, estás tu, estou eu, estão aqueles que estão nos ouvir prontos para a parte final da nossa vida e o encontro com Deus? Será que Claro, nós estamos prontos para isso? Será que a nossa vida, o nosso cuidado, a forma como estamos a viver é reveladora de estarmos cuidadosos com o dia o dia da vinda de Jesus, a vinda que claro, pode claro. ser ainda dentro de nós vivos, mas pode ser no dia imediatamente a seguir a gente morre, vai para o sono e de repente lá vem Deus, não é? E nós estivemos a dormir, portanto não tivemos hipótese nenhuma de melhorar nada e Jesus veio, e será que nós enquanto vivos e hoje nós, neste dia 8 de dezembro, estamos preparados para um encontro com Deus? Claro, claro. Como diz aqui a lição, corremos o risco de nos distrair. E há muitas coisas para nos distraírem, não é? Portanto, há muitas coisas, ou neste mundo frenético em que vivemos, não é? O materialismo, os prazeres, enfim, muitas distrações. Portanto, claro que devemos estar envolvidos com a nossa atividade profissional, com a nossa atividade académica, com a nossa, enfim, as diversas atividades que temos. Temos responsabilidades na vida, temos que as cumprir, temos deveres a cumprir, mas a nossa principal prioridade devia ser exatamente a nossa preparação. Não é? Porque tudo mais ficará aqui, tudo mais é transitório, passageiro. Não é? Há aqui E uma, mesmo na parte. só conseguimos obter exatamente estes atributos e só conseguimos alcançar a salvação pela graça de Cristo. É uma graça, Exato. é um favor que não Aqui, merecemos. para terminar com chave de ouro, há aqui uma frase que eu achei de uma importância muito grande e reveladora de um espírito intenso de verdade, que diz assim: podemos dizer que cada dia da nossa vida em miniatura, ou seja, o meu dia a dia é um dia em miniatura da minha vida toda. Claro, Ora, se eu hoje estou a ter uma vida dissoluta, não é? É demonstrativo que eu estou a ter um comportamento dissoluto no contexto da minha vida toda. claro, Mas se eu tiver neste dia 8, no dia 9 amanhã, no dia 10 depois da manhã, um comprometimento correto perante Deus, de fazer a vontade de Deus e, acima de tudo, a vontade de Deus, eu estou-me a preparar dia a dia para estar a receber um encontro se ele acontecer nesse dia. claro. E esta deve ser a nossa atitude. É dia após dia nós termos o cuidado, estamos perfeitamente dentro dos princípios que Deus nos deu através de Jesus. Claro. Por isso é que Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar. E por isso é que Jesus deu o Espírito Santo para continuar connosco. É para nós nos salvarmos, dia a dia, todos os dias. Claro, claro. É isso mesmo. É isso Este mesmo. deve ser o nosso espírito de oração e é com isto que a gente deve fechar a nossa lição desta semana. Claro.
mais uma vez, portanto, quero pedir, portanto, que Deus abençoe, portanto, aqueles que nos veem e ouvem e que nos ouviram e viram através desta plataforma, que Deus seja com todos, que Deus nos dê a sua paz, que Deus nos dê a sua graça transformadora, que transformará o nosso caráter e nos preparará para a segunda vinda de Cristo. Portanto, enfim, um abraço para todos, um abraço ao meu querido amigo Obrigado. Jorge. Foi um Deus prazer nos abençoe a todos. ter, portanto, a lição da Escola Sabatina e que Deus nos ajude a mantermos firmes e fortes até ao fim. Amém. Amém. Ok, está feito. Desculpem lá e esta